E, coincidentemente, o versículo que eu tinha separado é Salmo 121. Amém? Eu não vou ler porque a irmã já leu, uma tradução, por sinal, muito bonita, né? Então, mas aqui disse que Deus, o fiel guarda dos homens, né? Sabemos que ele é o nosso guardador, sabemos que não estamos só. E aqui o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Então, podemos entender aqui que o salmista, enquanto ele caminhava para Jerusalém, né? Ele, pelo que se entende, ele estava com o seu coração apertado, com o seu coração cheio de dor, cheio de problemas, né? Parecia que estava esmagado pelas emoções. E aí ele disse, né? Eleva os meus olhos para o monte, como quem quer dizer, eu estou num beco sem saída. De onde virá o meu socorro, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim, enjaulados, né? Diante das circunstâncias, né? Adversas que temos na vida. E achamos que muitas vezes essas circunstâncias são irremediáveis, mas Davi sabia o segredo da vitória. Muitas vezes temos problemas, e aí, não, eu vou sair, vou no shopping, vou esparecer a cabeça, né? Temos problema, não, vou ligar para a prima vir para a gente fazer um brigadeiro, comer, assistir um filme e tal, né? Não, tô com problema. Não, Davi sabia onde era a chave da solução dos problemas, ele sabia quem poderia arrancar aquela angústia, aquela ansiedade, aquela dor, aquele momento de desespero da vida dele, e ele sabia que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer dizer, ele acreditava em um Deus todo-poderoso, amém? E é esse Deus que servimos. Então, quando lemos o Salmo 21, né, devemos entender que Deus pode todas as coisas. Ele é o nosso socorro, não? Por quê? Porque ele é o criador do universo. Ele é o criador do universo. Muitas vezes, no momento de angústia, de aflição, a gente quer minimizar Deus. Não, porque Deus não me vê. Não, porque Deus não olha para mim. E muitas vezes não é assim. E aí a gente faz uma coisa que a Bíblia recomenda não fazer. Muitas vezes tem inveja. Não, e por que fulano tem? Se fulano nem crente não é, se fulano isso e aquilo, e já comigo, olha o que passa, né? Mas eu digo assim, a Bíblia nos fala, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, a gente não pode ter inveja daquele que não serve a Deus. Por quê? Porque temos o privilégio de ter ali o Deus guardador todo o tempo e a esperança e a promessa de uma grande salvação. Eu sempre digo, né, a palavra de Deus diz buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu digo, em buscar o reino de Deus, em ter a certeza da salvação, em estar aos pés de Jesus e cantar uma adoração como essa que Glaube cantou, e chega a nossa alma, e a gente sabe que Deus está presente, a gente sabe que desfrutamos do cuidado dele. Então, já é suficiente. Já é suficiente. Mas ele é tão bom que ele diz, eu vou acrescentando o que vai faltando na vida de vocês. Então, essa coisa de querer minimizar Deus, ele não me vê, ele não me ouve, não. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, ele está em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos a todos os moradores da terra. Então, não tem como crente se desesperar, né? Quando a Bíblia diz que nós não devemos estar afanados, ansiosos por coisa alguma, né? Essa modinha, agora eu vou dizer assim, eu sei que você é crucificada, mas tudo, não, estou com ansiedade, não, estou com ansiedade. E a ansiedade é justamente isso, estarmos preocupados com o futuro, sendo que o nosso futuro já está na mão de Deus e ele já está lá cuidando de tudo para nós. Então, eu sei que muitas vezes, por alguns outros motivos, né, entramos nisso, mas tem coisas que nos levam a ter essa ansiedade por estar angustiado e não crer que Deus está rigorosamente no controle de tudo na nossa vida. Ele não perdeu o controle. Amém? Então, Deus é o nosso socorro quando as nossas forças ou as nossas possibilidades se esgotam. Mas o bom de tudo isso, esses dias eu estava falando com um jovem, eu digo que nós somos alunos na escola de Deus. No tempo das aulas, o professor está ali, entenderam, copiem, pesquise, façam uma tarefa e tal. Mas no dia da prova, ele simplesmente entrega a prova e fica olhando. É a tarefa do professor, porque ele já fez a parte de nos ensinar. Mas o professor nos entrega aquela prova com a intenção de que sejamos aprovados, porque quando somos aprovados, o aluno é aprovado, o mérito maior é do professor, porque ele conseguiu chegar no aluno. E Deus é assim. Em tempo de angústia, de prova, ele não vira as costas para nós, para a gente estar fazendo a colinha ali, igual na Bahia, pescando, não. Ele está atento. Ele está atento, porque ele disse, esse daqui vai ser aprovado, porque esse daqui é meu aluno, é da minha escola. É da escola da aflição, daquele que passa pela fornalha, é purificado, e quando eu olho, eu vejo a minha imagem refletida nele. E assim é o professor. Não, se meu salão sai bem, eu estou bem na fita, com os pais, com a escola, com tudo, porque eu fiz o meu dever de casa. E assim é Deus. Então, quando passamos por aflições, quando passamos por situações e somos aprovados, o mérito é de Deus. Ele glorifica o seu nome através da nossa vida. Então, não é porque ele não nos viu, não é porque ele não nos ama, não é porque estamos em pecado. Não. É ele querendo dizer, tá aqui, ó. Passou por tudo isso,
e permanece firme, porque não me ama pela circunstância. Me ama por fé, me ama por gratidão, me ama porque eu sou Deus da sua vida, né? Então, aqui a palavra de Deus disse que o nosso pé, aqui no versículo 3, ele disse, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dominará aquele que te guarda, né? Enquanto, quando nos sentimos fracos e prestes a vacilar, né? Então, automaticamente, ele está ali. Ele está conosco, não nos deixa só, né? Quando o mal nos ataca e a nossa alma fica exposta aos perigos, Deus continua sendo o nosso socorro, amém? Independente das circunstâncias que passamos. Se nós vamos ver em 2 de Samuel, capítulo 22, e versículo 32, aqui nos disse assim, pois, quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Então, aqui, quando diz assim, que ele não permitirá que nossos pés vacilem, que nossos pés resvalem, não? Resvalar, derrapar, vacilar. Então, quando ele fala isso, que ele não permitirá, e aí nós vamos a 2 Samuel 22, 32, vemos que Deus é a nossa rocha. Ele é o nosso rochedo. E nós não vamos vacilar, por quê? Porque estamos firmados na rocha. Não estamos em qualquer lugar. Não estamos em uma areia de praia que quando a onda vem, nos leva, e quando a gente vai ver, a gente está lá longe já. Não, não é numa lama que muitas vezes nos impede nosso caminhar, nosso prosseguir, não, estamos firmados na rocha. Olha como diz aqui, que lindo, né? Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Ele é a nossa rocha firme. Estamos firmados na rocha. E por isso que o nosso pé não vai resvalar. É por isso que ele não permitirá que nosso pé vacile. Aí depois vem aqui, o Senhor é quem nos guarda. Então, a promessa dele, irmãos, de nos guardar, de nos manter de pé. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele arrependa. Então, ele prometeu e vai cumprir. Vai existir momentos difíceis? Amém. Mas estamos firmados nele. E ele nos sustenta, porque ele é a nossa rocha forte. Amém? Então, não podemos pensar assim, ah, não, como é que diz? Em tempo de aflição estou sozinho. Não estamos sozinhos. Temos um amigo fiel. Amém? Então, o nosso pé, ele não vai vacilar. O nosso pé não vai resvalar. Primeiro, porque ele está firmado na rocha que é Cristo. Amém? E segundo, aqui em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. Onde está aqui? 10, 23, que nos disse. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele prometeu nos guardar, ele prometeu guardar nossos pés, ele é fiel, a sua promessa não volta atrás. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa, irmão, e não tem circunstância, não tem nada que possa impedir dele cumprir a promessa. Se nós vamos ver na Bíblia, se não me equivoco, agora tem mais de 3.600 promessas, não sei se Glauber ou o irmão Damião que está aí conosco pode me ajudar isso, mas para todos os dias, para todos os momentos da nossa vida, temos uma promessa de Deus. E aí Davi está caminhando e indo para Jerusalém e olha para aqueles montes e diz, de onde virá meu socorro? E aí ele lembra, ou ele nunca esqueceu, mas no momento de angústia ele perguntou, mas ele sabia que o socorro viria de parte do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos amou primeiro, apesar de nós. Tão cheios de defeitos. A Bíblia disse que Deus, olhando a terra, não viu nenhum justo. Não existia, não existe. Mas aí o Senhor, com todo o seu amor, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos infiéis, a Bíblia disse que ele permanece fiel. Amém? Esse é o Deus que servimos. Porque ele sabe que somos limitados. Mas a nossa limitação não pode nos levar a duvidar do poder de Deus na nossa vida. De repente, podemos ser limitados para outra circunstância. Mas a nossa fé e de crer que ele é o nosso auxílio, né? Que o socorro vem daquele que tem tudo, tem todo o controle nas suas mãos. Então, aqui quando diz que ele guardará de todo mal, né? Ele nos guardará de todo mal. Existem circunstâncias difíceis que dizemos que são maus para nós, para nossa família, para nossos filhos? Sim, vai vir. Mas ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também nos disse, nos consola, que devemos ter bom ânimo. Irmãos, na verdade, na nossa vida, nunca vai haver ausência de aflição. Mas uma coisa que nunca vai faltar na nossa vida é a presença e o socorro do Senhor. Aqui o irmão Glauber está dizendo que 366 vezes disse não temas. Amém? Então, para cada dia do ano ainda sobra um dia. Se de repente você esqueceu, tem mais um dia que o Senhor disse não temas. Eu estou contigo. Eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita. E vou contigo. Nunca vai estar só.
Se passarem pelas águas, pelo fogo, eu estarei aí. Eu sempre fico pensando a grandeza de Deus, né? Por exemplo, Daniel lá com os leões. Deus poderia livrar o Daniel dos leões? Poderia. Mas não seria tão magnífico o testemunho quanto ter livrado dos leões. Ele não foi livrado do poço, entrou ali no poço, naquela cova, né? Algumas traduções falam assim. Então, ele não foi livrado do lugar geográfico que era a cova, mas foi livrado do alvo, que era que os leões comessem. E o leão não comeu. Tem alguns que dizem, né, esse dia o leão jejuou. Se jejuou, eu não sei. Se um anjo levou comida para os leões, eu não sei. Eu só sei que Deus está pronto a nos livrar. Usar a nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Vem uma doença, passamos pela doença, somos curados, foi tempo difícil, foi. De repente o financeiro foi abalado, foi. Mas depois damos a volta por cima, e aí glorificamos o nome do Senhor, fazemos aquele culto de ação de graça abençoado, fazemos aquela vaca atolada, fazemos aquela comidona, e damos os irmãos e dizemos, irmão, eu passei pelo vale, mas a mão do Senhor, a mão forte do Senhor, não é qualquer mão, é a mão forte do Senhor, me livrou. E alegrem-se comigo, porque eu estou alegre. Porque a Bíblia diz que devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém? É o segredo da vitória do crente. Sentir a dor do outro, como diz essa frasezinha que anda aí pelo Face, né? Quando não sentimos a dor do outro, o enfermo somos nós. O doente somos nós. Temos que ser sensíveis, tanto à alegria, à vitória, como à dor, à dificuldade, né? Assim fala a Bíblia, né? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, automaticamente eu estou colocando em prática o ensinamento de Jesus. Mas, como diz, somos felizes, somos um povo feliz de saber que não estamos só, que no momento de angústia, podemos clamar, e o socorro vem. E o socorro vem do Senhor. Ele é o Deus que ouve. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu da minha boca. E ele já sabe todas. Ele já conhece todas. Ele conhece a intenção do meu coração. Muitas vezes pedimos as coisas para Deus, mas pedimos de um modo egoísta. Esses dias eu estava meditando na vida de Ana e aprendi algo muito excelente. Que Deus tem compromisso com aqueles que pedem as coisas para o Senhor. Mas o propósito não é encher-se de orgulho, encher o ego ou satisfazer um desejo, não. Quando o que pedimos a Deus é para que o seu nome for glorificado, automaticamente Deus tem compromisso nisso. Senhor, cura meu filho, porque eu sei que se o Senhor curar e o Senhor me der sabedoria, eu vou criar para a honra e glória do teu nome. E no lugar de Ana foi isso. Senhor, me dá um filho. É porque eu quero entregar para ti. Eu quero entregar o meu Samuel para a tua obra. Eu quero que ele seja uma revolução da sua geração. Então, havia um propósito de glorificar Deus naquele pedido. Não era só porque ela queria se livrar, de repente, ali da acusação de Penina, daquelas mulheres, aquele mal-estar na igreja, né? Olha aí, ó, aqui está debaixo da maldição de Deus, não pode ter filho, né? O Glaucio está aqui me ajudando, ele foi rei e profeta. Samuel foi rei e profeta. E ela não queria algo para ela. Ela não queria, de repente, mostrar para as pessoas que ela não estava debaixo de uma maldição. Não. Ela queria ter um filho para entregar ao serviço do Senhor. É um trabalho que seja para louvar o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que o socorro vem. Pero quando o socorro chegar, que a nossa vida glorifique ao Senhor. Que aquilo que pedimos a Deus seja para engrandecer seu nome. Senhor, é um trabalho, é para mim os gastos, é para a situação que estamos passando, mas também é para a tua obra. É para glorificar o teu nome também, Senhor. E em tudo que pedimos a Deus. É uma viagem, Senhor, é porque chegando lá eu quero que aqueles familiares que não são crentes vejam em mim que sou sal, vejam em mim que sou luz, abençoa. Então, Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, e nós devemos ser agradecidos por isso. O nosso coração deve anelar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem sido fiel em tudo. Em tudo. Existem momentos difíceis? Amém. Mas a palavra também disse que essa momentânea tribulação não é nem para comparar com o peso de glória que há de vir. É palavra de Deus. Eu não estou falando aqui frasezinhas feitas para, como é que diz, de autoestima ou de auto... Me ajuda aí, Glauber, essas frases feitas assim de alta ajuda, né? Não é. É entender que temos uma ajuda que vem do alto. Temos uma ajuda que vem do alto. O socorro vem do nosso Senhor. E quando o socorro chegar, não seja indiferente. Agradeça, glorifique, porque a honra não é minha, a honra não é tua. Esse processo, esse deserto, essa prova que conseguimos passar é para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Porque quantos têm tudo, irmãos, e não conseguem ver ou agradecer o favor de Deus? E aí, onde vai ser a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve? Muitas vezes a pessoa não tem uma boa casa, de repente não tem as 3 refeições diárias, mas é feliz com o Senhor. É feliz
Como diz um hino em espanhol, não sei se esse hino também em português, que diz: Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamento y amor en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento em servir a mi Senhor. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. Quantos estão aí atados em seus delitos, em seus pecados, em suas culpas, suas consciências, mas nós fomos tirados das trevas para a verdadeira luz e devemos permitir que a nossa vida glorifique ao Senhor, porque Ele tem sido fiel. Ele tem sido a nossa rocha forte. Ele tem tomado das nossas mãos. Ele tem feito promessas que se cumprirão em nossa vida. Então, eu deixo aqui essa palavra da grandeza de Deus na nossa vida e o mínimo que podemos fazer, ter um coração agradecido. Um coração agradecido, ele não tem lugar para rancor, para murmuração, para desistência, de tirar a toalha, já não quero mais. Não, vamos seguir. Vamos seguir, enquanto a vida é esperança. O meu tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu tempo. Ele está rigorosamente no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.